Porque ou a gente muda, ou você foi o negócio. Sim. Naquele momento, o meu pai disse, tá bom, filho, ok, faz então o que tem que ser feito, mas faz com calma, tá? Tenha muita calma que tu vai fazer. Ok, beleza, então, qual é que foi a primeira etapa, né, desse revigoramento da empresa? Buscar mais clientes, porque até em 2003 nós tínhamos somente 2 clientes. O mercado estava nos massacrando. O mercado, hoje, uma empresa para ficar viva tem que ter vários clientes, não dependa só de 1, 2, 3 clientes, tem que ter vários clientes. Senão o mercado ele te consome. Tu precisa diversificar. Só para ter ideia, agora em 2024 nós temos uma pizza retalhada em 473 clientes, que eu atendo praticamente todos os dias. E são grandes clientes, com volumes de soja, né, de muitos grãos. Ou seja, é necessário fazer isso. Muito bem. Convenci ele, precisava fazer isso. Nós não tínhamos comercial, o comercial tive que ser eu. E aí, convenci que ele tinha que me emprestar o automóvel para eu poder ir até Lagoa Vermelha, Veranópolis, enfim, até os clientes. Ok, ele me emprestou o auto e naquela manhã, que aí foi o ponto de frustração e que é emocionante para mim, 7 horas da manhã, dentro do automóvel já, né, me dirigindo, enfim. Aí eu saí do portão da casa, porque o nosso escritório era embaixo, era no porão da nossa casa, onde eu residia. E ele bateu no peito assim e disse, tá filho, vai lá. Mas não vai dar em nada, tu vai passear. Isso aí para mim foi terrível. Foi um momento de frustração e minha primeira parada foi num cliente em Veranópolis. Pensei, ali vai ser o meu primeiro. Né? E eu tremendo que nem vara. Que tu imagina, 30 e poucos anos, eu não tinha experiência, porque eu era datilógrafo, né? Eu era... O cara que era o técnico É, o cara operacional, né? Sim. Operacional. E bati na porta lá do cliente, não sei por cargas d'água, o cliente disse para mim, olha, muito obrigado, ele nem me atendeu em pé, ele, muito obrigado, já estou sendo bem atendido e de mais a mais, não gosto de vocês. Bah, aquilo foi uma enxurrada de água gelada, né? Ok, coloquei meu lábio entre as pernas, né? E fui pro carro. Pensei, tia, meu pai tinha razão. Sentei ali, coloquei a mão no volante, acho que eu vou para casa. Pensei, né? Pô, vou recuar, fazer o que o pai tinha, estava coberto de razão, eu vim passear. Só que aí é aquela velha história, né? A gente tem um grande Deus dentro de nós e nós temos que ter a motivação interna. Porque não é no primeiro obstáculo, no segundo, no terceiro obstáculo que você deve desistir, jamais. E é o que eu fiz, ainda bem que eu me superei, porque senão eu estava fadado a pedir demissão mesmo da empresa. Porque não ia ter mais como continuar o negócio. Aí eu fiquei pensando, chorei sim. E disse, tchê, tu é um homem ou o que tu é afinal? Bati no peito e vamos lá. Nesse momento, aquele Deus que está dentro de cada um de nós foi mais alto, né? E ele disse, cara, tu é capaz sim, vai lá, vai atrás do segundo. E assim eu deslanchei, porque eu fui para Amaral, fui para depois Passo Fundo. O terceiro cliente foi a cooperativa Coapasso, lá de Passo Fundo. Eu tive mais 2 frustrações depois desse cliente em Veranópolis. E tanto é que aquele cliente em Passo Fundo hoje já quebrou, já não existe mais, era uma cooperativa. Então é para ver como que a vida nos ensina que a gente tem que ser perseverantes, disciplinados. E de lá para cá, então, culminamos nessa pizza gigante ali de 400 e poucos clientes. Frustração. Por isso que eu quis contar essa história, sabe? Afetividade, frustração, disciplina, profissionalismo.
Tem que ter esses elementos também na vida de um empresário. Não é só na vida pessoal. E o amor que você comentou, Xará, é bem isso. Se não tiver amor, uma pitada de amor no negócio, ele não funciona. Esses sentimentos todos têm que fazer parte do elo de uma empresa. Nunca se esqueçam disso. Tem que ter disciplina, tem que ter conhecimento. Eu voltei aos bancos escolares, eu acho que eu não comentei ainda, né? Mas eu voltei aos bancos escolares porque eu terminei meus estudos lá, técnico em contabilidade, em 1988, com 20 anos, e eu voltei 21 anos depois. 21 anos depois. Ou seja, se eu estou aqui hoje, é porque eu também aprendi a melhorar o meu conhecimento, entender o mercado, entender os clientes e, importantíssimo, entender as pessoas. Porque se a gente não entende as pessoas, tu não faz negócio. Se você me convidou, é porque houve um elo, né, para estar aqui conversando. Nós precisamos entender pessoas. E como é que tu entende pessoas se tu não tem empatia? E se não tiver empatia, tu não tem amor. Se tem empatia, tu vai ter o amor. Então, é uma conexão. Mas aí eu não entendo tanto desse... Você que é não, mas é que tu estava falando antes, né, César, que a empatia ela é uma habilidade interpessoal. É eu com os outros. Mas para que eu possa ter essa habilidade, para que eu possa desenvolver competências interpessoais, eu primeiro preciso desenvolver habilidades intrapessoais. Perfeito. Eu comigo mesmo. E aí tu estava até comentando com a Cleia aqui antes, e eu pego sempre o que a gente estava comentando antes, porque eu acho importante, porque essa conversa que se dá nos bastidores, eu consigo alinhavar com as coisas que tu vai trazendo aqui. E quando a gente tem um parceiro para conversar e que a gente consegue ter algo para trocar e que é suficiente, ok. Mas daqui a pouco eu preciso ter, né, um start, sei lá, um eureka, um estalo para entender quando eu preciso de ajuda. E o autoconhecimento ele se dá por várias formas, né? De várias maneiras. Só que para eu conseguir olhar para o outro e entender o outro e entender de pessoas, eu preciso olhar para mim. Sim. Esse é um aprendizado que, de fato, não é tão fácil de ser assimilado, né? Precisa um pouco de experiência, né? Obter conhecimento e também ter experiência. Porque se a gente não vive a experiência ou não quer viver a experiência, a gente não aprende. Porque aqui está um ponto crucial. De nada adianta eu vir aqui falar um monte de coisas bonitas se eu não faço. Um exemplo. Como é que tu vai ter empatia se tu não pratica empatia? Como é que tu vai dar um feedback se tu não dá o feedback? E não sabe receber? Então tu tem que ter esse sentimento, sabe? Esse retorno. Porque o feedback, né, falando nele, é que nem você comentou, Karine. Karine. Eu dou o feedback, mas eu também tenho que aceitar o feedback. Porque senão eu sou autoritário. Pô, tu tem a razão, ok, tu vai sempre ter a tua razão. Tchê, mas e o feedback contrário? Como é que eu vou aprender? Eu costumo falar que... Via de mão dupla. Isso. Costumo falar que elogios todo mundo gosta de receber, né? Agora uma crítica, nem todo mundo está preparado. Para dar, inclusive. Exatamente. Por que as empresas pecam? Elas não falam a verdade. A verdade não precisa ser grossa. A verdade ela pode ser falada normalmente. Entendeu? Se eu não estou gostando do teu trabalho, não tem nenhum problema eu falar, olha, você não executou o trabalho dessa maneira que eu imaginei, que ia ser melhor para o negócio. Agora, se eu chegar com 4 pedras, é óbvio que tu não vai aceitar nunca. Só que também, quando a gente dá um feedback mais firme, nós temos que estar preparados, porque pode ser que a outra pessoa não entenda e venha com pedras. Mas aí está o detalhe, né? Aqui está o estado. Porque, na verdade, isso aí tem a ver com comunicação. Enquanto fala em pessoas, em relacionamento, a comunicação ela faz parte disso.
E o feedback, dentro da psicologia, dentro da área comportamental, né, ele está relacionado com aquilo que facilita ou dificulta o desenvolvimento do grupo. E para eu poder dar feedback, eu preciso entender quem é o outro que está na minha frente. Eu não posso simplesmente escolher o momento que eu acredito que seja mais adequado. Eu preciso entender como é que está o momento daquela pessoa para receber. Né? E no momento que eu estou dando, eu abro a possibilidade para receber também. É isso aí. Então, o feedback, ele é negativo ou positivo, mas independente disso, ele serve para a evolução do sujeito, da empresa, do negócio, das relações. E é a forma como a gente enxerga ele. Perfeito, É a forma como a gente tem de imagem do que é ele para nós. Só que isso é um problema de comunicação. Porque hoje o maior problema todo começa onde? Comunicação. Exatamente. E tem uma coisa que é importante a gente falar, porque assim, ó, quem está aberto a se desenvolver e entregar mais, às vezes cria a expectativa na outra pessoa. Então essas questões elas não são palpáveis, porque o entendimento é de cada um. Só que a expectativa também está em quem gerou, né? E em quem vai receber. Então, essa questão que o César levanta antes dele, a partir do momento que eu volto a buscar o conhecimento para me melhorar, mas melhorar minha empresa, as minhas pessoas, os meus colaboradores, aí tu consegue ter a comunicação mais alinhada, as pessoas falando numa mesma linguagem. Acho que isso é importante se trazer, porque hoje tem essa falha, ela pode ser o tempo todo em qualquer empresa. Sim, se a verdade. comunicação, se o alinhamento não existir, né? Exatamente isso. Muito bom. Então, voltamos aqui agora a falar dos nossos patrocinadores. Mas, né, os patrocinadores, vamos falar agora da Prima Odontologia, da amiga Clay aí, nossa primeira patrocinadora, Conex Marketing Digital. Vamos falar da Inspiração Simples, joias, inspiração na alta joalheria. Vamos falar da Uniriter, a escola do nosso amigo Vinícius, que hoje não pôde estar presente. Vamos falar da Karine, né, consultora Karine, nossa psicóloga, âncora, amiga. Hoje nós compramos um pãozinho só para elas, né? Eu adoro pão. Vamos falar da Foco Contabilidade também, nossa âncora, nossa amiga. Ele que está viajando, está atendendo cliente lá na Bahia. Nossa, vai viajar. Nós acreditamos que ela vai viajar, né? Mas ela já falou que vai viajar. E também vai visitar clientes, vai curtir um pouco também. Vamos falar da Auto Estilo Veículos, nosso amigo Evandro, mais conhecido como Bafo. Nosso queridão amigo aí. E daí nós voltamos para nossa conversa aqui. E nós também quero, né, lembrar o nosso amigo. Eu estava pensando agora enquanto que o César vinha falando aí. Sim, quando nós convidamos alguém no Bodega, nós no começo nós fizemos uma leitura do nós falamos nosso colaborador, né? Porque vem aqui para contar uma história, vem aqui para agregar conteúdo, para incentivar e influenciar nossos seguidores, né? E é isso que nós queremos. Então, eu lembrei do outro amigo nosso e pensei assim, será que é característica de todos os donos de transportadora? Porque um cara que veio aqui, que também quero deixar um abraço, o Elton, o Elton de Audi. Também um cara sensacional, um cara muito sério, e vocês, eu acho que vocês são praticamente o mesmo perfil. Porque quando ele falou do amor, ele falou do jaleco da empresa dele. Ele disse, o jaleco que eu tenho na minha empresa é um jaleco que eu gostaria de usar. Então isso é muito interessante, né? Entendeu? A gente, se a gente oferece para alguém, é um negócio que tem que ser bom, né? Não podemos oferecer alguma coisa que não é legal ou que não presta. Então foi um negócio muito legal. E a segunda coisa que ele falou também
que nessa nova unidade dele aí, antes, quando ele saía do almoço, ele via os funcionários deles deitados em cima dos móveis, deitado em cima dos pallets, tal, depois do almoço, né? E aí hoje ele fez um espaço só para os funcionários deles descansarem, tanto do comercial quanto da produção. Isso muito legal. Ou seja, oferecer um ambiente onde os colaboradores se sintam bem ali, né, cara? Se sintam bem, né? E também eu não posso deixar de lembrar, né, que do nosso patrocinador, nosso amigo, colaborador, do Paiol dos Guri, aqui, esse espaço aqui nós alugamos também, né? Então, é o nosso amigo Neri, né, o Mazoquim. E também quero lembrar que hoje nós temos um patrocinador novo ali, ó. Temos ali, ó, o vinho aí, ó, César Andro ali. Mostra o rótulo ali pra ele. Os nossos... Que barbaridade. Vinho bem bom, hein, tchê? Presente pro Paiol. Marcelão. Que bom, né? Muito obrigado aí, muito bom vinho. Eu só provei, né? Porque quem bebeu foi a Clay e o César. Estamos degustando o vinho. Degustando o vinho. Muito bom. E aí então eu vinha pensando, sempre faço isso, né? Fico fazendo essa análise aí do nosso convidado, de onde vem essa característica que o cara é atencioso com todo mundo, que o cara tem uma fala calma, entendeu? Daí então aí eu procuro analisar de onde que vem isso. Porque tu vê o César conversando com alguém, ele está prestando atenção, que todo mundo deveria fazer isso, né? Ele está dando uma atenção, fala calma e tal. E aí então eu vejo nisso valores, né? Eu vejo nisso crescimento como pessoa, crescimento pessoal, crescimento intelectual, né? Também teve uma ótima professora para isso, né? Emocional e intelectual, né? Que hoje eu acho que o maior problema, vamos dizer, do planeta, eu acho, né? É a inteligência emocional, né? Na verdade, é a competência que a gente mais procura nas pessoas. Hoje em dia, é uma competência comportamental mais desejada. Mas é que a gente é educado na nossa vida por uma inteligência, a questão intelectual, né? O quociente intelectual e não o quociente emocional. Então, para que a gente possa se desenvolver emocionalmente, para ter essa inteligência emocional, a gente também precisa entender qual é o vocabulário emocional que a gente tem. O que a gente aprende disso? Às vezes, assim, eu tenho um paciente que fala assim, não, porque é ansiedade, porque é ansiedade. Tá, tudo para ti é ansiedade. Vamos aumentar esse vocabulário. O que está por detrás disso? Porque se as pessoas não conseguem ter consciência, não conseguem entender o que elas estão sentindo, como é que a gente vai gerenciar, como é que a gente vai controlar, como é que a gente vai utilizar isso a nosso favor? De uma forma positiva para nós e para os outros. Então, eu acho que a gente peca aí na questão da educação, né? Que é só uma questão intelectual, de um saber mais cognitivo. Né? E aí a questão emocional, ela é importante, querem ela, mas como desenvolvê-la, né? Então, né, numa empresa, eu sempre digo que a gente não demite por falta de competência. A gente demite por comportamento. Infelizmente. Porque conhecimento tu obtém. Então tu dá o tempo ao tempo também para a pessoa, né, buscar esse conhecimento e se desenvolver. Comportamento, infelizmente, a gente não consegue moldar porque já vem de baixo. Aqui é uma falha da sociedade, no meu entender. Porque está faltando base familiar. Quando a gente tem base familiar, a gente tem valores e vai crescendo comportamentos. E tu vai alinhando com o bem-querer de todos. Não significa que se tu não tem uma boa base familiar, tu também não vai ter um comportamento adequado, não é isso. Não podemos colocar, que nem dizem os mais velhos, né? Tudo na mesma pinhata, né? O italiano, tudo no mesmo tacho, né? Não, de maneira nenhuma. Não vamos colocar todo mundo na mesma panela, né? Mas comportamento é primordial. Eu vou conversar com a pessoa, eu vou dar o feedback.
Se a pessoa ela quer realmente compreender, ela vai aprender e vai mudar. Agora, se o comportamento dela não é adequado, é óbvio que ela vai aceitar naquele momento, mas depois ela vai seguir cometendo o mesmo erro. Aí não adianta a gente seguir muito com com esses colaboradores. Então é necessário a gente também prestar atenção nisso. Porque eu não tinha esse pensamento de hoje. Pô, hoje eu tenho 56, mas quando eu tinha 16 eu pensava assim, 40 anos atrás, eu estaria mentindo para mim mesmo. A gente aprende. Agora, comportamento, não, eu vou compreendendo e desenvolve. A gente desenvolve. E Se a gente desenvolve. entende que ele é necessário, que ele é importante, a gente desenvolve. De fato, é isso aí. Mas tem que E a gente querer. aprende a ser humano. Mas a competência comportamental é um querer. E nem todo mundo quer. E isto é um querer, eu tenho que Todo querer. mundo quer. Né? Você falou do Elton, né? O Elton é do mesmo segmento, não é concorrente, porque eu sou do grão, eu sou do granel e ele é do fracionado. Mas enfim, ele foi uma pessoa importante para mim. Por que eu digo isso? Porque eu já estava participando do Sindibento, né? Faço parte do Sindibento há algumas décadas, mas teve uma tarde que ele me liga, era meio-dia e pouco, eu sentia almoçar, me convidando para participar do SIC. Que ali foi o momento que eu ingressei no SIC, em 2018. Então, para mim, ele foi uma pessoa importante, porque ele me fez esse convite que eu achava que não era tão importante assim, né? Porque Competente assim. o competente, né? É competente, isso aí. Não é caso de importância. Isso. E eu acreditava que eu não podia ajudar. E ele, não, mas cara, tu pode, com certeza. E tu vai colaborar um monte. E ok, eu entrei lá em 2018. Mas antes do SIC, eu já participava, por exemplo, da Abraçaí. A Abraçaí eu ingressei em 2014, 2015, né, fazendo um trabalho voluntário. Mas antes disso eu preciso comentar da espiritualidade. Eu acho que isso é bacana. Gratidão, né? Nós temos que ser gratos sempre, né? Gratidão pela vida. E como é que a gente é grato pela vida se a gente não reconhece que nós temos um Deus superior? Então, eu sou católico, né, de nascença, gosto de ir para a missa, eu me sinto bem na missa, eu procuro ir todos os domingos, eu vou todos os domingos, mas às vezes eu não consigo por algum compromisso a mais. Para mim é um prazer ir até a missa, refletir e tomar a comunhão. É dogmas, eu sei, de fé e tal, mas para mim ali está a presença de Deus. E é isso que também me faz falar com tanto entusiasmo, porque quando eu vou te abraçar, Sérgio, o Deus que está em mim, ele vai se aproximar ao teu Deus. E aí a gente chega próximo. Essa é a conexão que os seres humanos têm que ter. É um ser superior que está dentro de cada um de nós e que faz o elo. Espiritualidade. Eu converso com Deus todos os dias. Eu não preciso ir no templo. A gente não precisa ir na igreja. Igreja somos nós, se é o caso. Então não precisa ir lá no templo para conversar com Deus. Eu converso com Deus que está comigo. E quando eu olho nos olhos, você falou antes, o cara olha no olho direto, presta atenção. O que é isso? É olhar o Deus que está em ti. Isso é valorizar a pessoa. Entende? E espiritualidade. Então, quando a gente faz essas conexões, fica mais fácil compreender o erro dos outros. E talvez fica fácil os outros compreender o meu erro. É aqui que está o segredo, me parece. Porque a falha é humana. E se falando de Temos que saber empreendedorismo, reconhecer. né? É isso aí. E se falando de empreendedorismo, de empreendedor, quanto mais o empreendedor conhece o colaborador,
melhor, né? Porque ele vai poder Melhor. corrigir, vai poder dar o caminho para ele. Não, faz desse jeito, faz daquele. Entendeu? Além de corrigir, faz daquele, ele também, quanto mais conhecer o colaborador, mais ele sabe o quanto aquele capital intelectual pode agregar para ele. Isso aí. Porque daí tu vai fazer a gestão do conhecimento e tu vai conseguir ouvir aquilo que tu falou do teu pai, que ele não me escutava. Quanto mais eu conheço o outro, quanto mais entendo da capacidade do outro, do que ele tem, né, para Então. agregar. Olha o que vocês estão me fazendo lembrar. Vou voltar um pouquinho na espiritualidade, porque eu acho que é importante. Serve um vinho aí, Clay, que daí ele Eu vai sempre- contar mais umas histórias para nós. Eu sempre digo que quem plantou a semente da fé em mim foi minha mãe, foi a Fiorinda. Sem dúvida, porque ela ora muito, ela reza muito até hoje. Obrigado, Cleiton. Ela reza muito. Ela só não pratica a missa, porque ela já está um pouco mais idosa, né, 95 anos, mas ela também nunca gostava muito de ir para a missa. Mas ela faz muitas as orações. Então quem plantou a fé foi ela. Quem semeou, aliás, quem regou essa fé foi o meu pai, o Luiz. Porque quando eu era adolescente, ele insistia muito que eu fosse para a missa. Então, ou sábado ou domingo eu tinha que ir, era uma obrigação. E eu, às vezes, eu não ia. Eu ia até a igreja, até o templo, mas não entrava, ficava circulando. Adolescente, 16 anos e pouco. Eu cheguei a falar para eles. E eu falei num curso, inclusive. Eu acho que um ponto importante para nós todos, saber reconhecer. A gente tem que admitir as nossas faltas. Eu não vejo nenhum problema em reconhecer. Porque isso aqui é umbridade. Quando a gente reconhece que a gente erra e pede desculpas, ou melhor, até o perdão, porque o perdão é difícil. Tanto é que na Bíblia, né, eu que gosto de ler também, lá diz que Cristo dizia, um apóstolo pediu, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Não, Cristo disse o quê? Perdoa 70 vezes. 30 vezes 7. 70. 490 vezes. Sabe o que é isso? Tu aceitar 490 problemas grandes, porque tu tem que perdoar o problema do outro, né? Sim. Que a outra pessoa não se dá conta. Não. Fé. Isso é fé. Se tu consegue perdoar, é fé. Mas por que eu quis lembrar isso? Então, parando um pouco a espiritualidade, porque já perceberam, né, que eu sou, né, espirituoso, né? Mas aí, quando eu voltei a estudar, em 2012, eu me lembro que eu estava uma das cadeiras da FTech e eu tive um professor, eu agora estou me esquecendo o nome dele, mas ele me incentivou a fazer um curso, o tal de Daily Card. Eu chamo de Não é Daily o Anderson? O Anderson Pereto. Isso. Ai, trabalhou comigo até um tempo atrás, né? O Anderson. Isso aí. Ele foi o grande incentivador para mim começar a fazer cursos. O meu primeiro curso foi o Dali. Como é que chama? É Dale, né? Eu falo que Dale. nem tudo, desculpa, Dale César. Carnegie. Dale. Sou meio tosco. Eu também não sei essas pronúncias. Foi ali que eu comecei a aprender a conversar, sabe? Porque eu me lembro, o meu instrutor foi o Carlos Reis, uruguaio. E teve um dia que ele sentou do meu lado e ele me massacrou. Porque ele disse, cara, eu vou ter que te falar umas verdades. E tu tem que ouvir. Aquela noite para mim foi terrível. Porque ele me falou coisas importantes que eu guardo até hoje e que com certeza melhorou o meu intelecto. E eu consegui compreender mais as pessoas. Porque senão eu não ia compreender. Porque eu me via somente a mim, muito fechado. A gente tem que abrir o nosso leque. A gente tem que abrir. Se não abrir o leque, nós não vamos ter uma sociedade mais justa. No momento que olhar só para o meu umbigo, esqueçam. Quem olha só o umbigo não vai para frente. Não por muito tempo. Isso aí. É chato falar, é ruim ouvir isso. Mas a gente precisa ouvir. Necessário. Precisa. Enfim, esse Carlos Reis me fez compreender essa questão de não olhar somente para mim e começar a olhar para o outro e entender
as pessoas. Entendendo as pessoas, eu vou compreender melhor a minha empresa, a empresa vai melhorar por consequência, e assim vai ser os meus relacionamentos. Então tudo começou lá, né? Então, você falando assim socialmente, né? Então eu participei já do movimento de cursilhos, inclusive eu fiz um movimento também da espiritualidade, né? Um movimento de casais. Isso também ajudou muito na minha reflexão, né? Para essa fé. Depois eu fui presidente desse movimento de cursilhos, de cristandade. Aí eu participei então do Sindibento. Depois então eu fui para Abraçaí. Hoje eu estou no SIC através da Expo Bento. Hoje eu ainda sou diretor de projetos e colaboro com o SIC de forma voluntária, né, desde 2018. Todos esses trabalhos aí são voluntários. E também nos últimos 2 anos, também a convite pelo Elton Gialdi, eu faço parte da Federação, que é a união das SICs de todo o estado do Rio Grande do Sul. São mais de 195 associações entre SIC, CDL, Sindilojas e mais outras associações de lavoureiros e tudo mais. O que me move a fazer isso? Porque é tudo trabalho voluntário. A gente coloca dinheiro, porque quando eu vou a Porto Alegre, nas reuniões da Federação, ninguém paga o combustível. Mas eu poderia cobrar. Mas se eu quero o melhor da sociedade, se eu quero o melhor para as SICs, se eu quero o melhor para as empresas que fazem parte do SIC, eu tenho que me dispor também. Uma doação, né? Pô, se a gente tem saúde, eu tenho vida, Deus me deu, né, maturidade, me deu inteligência, né, me deu, né, essa disposição de trabalhar. Por que não colaborar também com a sociedade? Então, quando a gente faz esses trabalhos voluntários, é justamente para isso, para que a sociedade seja melhor. Esse é o propósito, não tem outro. E quando a gente fala então de crianças, que eu olho para a Clei porque ela faz parte da Abraçaí, junto com nós lá, eu sou presidente em exercício da Abraçaí, nós temos um futuro na nossa mão. Olha a responsabilidade que a gente tem. 250 crianças em vulnerabilidade social. É o futuro de Bento. Não são somente essas 250 crianças, mas essas vão fazer parte da sociedade de Bento. Então nós temos uma responsabilidade imensa. E a gente sabe que por ter vulnerabilidade social, onde é que essas crianças encontram carinho? Talvez em casa não. Porque tem separação, tem drogas, tem talvez violência. Então a atenção dos nossos colaboradores, a atenção dos professores, a atenção, né, dos educadores que estão lá na Abraçaí vão fazer a diferença. É isso que é necessário, essa concepção que tem que ter. E aí se traz de novo a questão afetiva, né? O afeto. Sem dúvida. O quanto importante as pessoas podem ser umas para Na as verdade, outras, né? César, a afetividade é o pilar É o pilar dele. dele. A confiança mas o que a por detrás do pilar afetividade. é a afetividade, Isso né? aí. Que engloba todas essas questões. É isso aí. Então, a gente já se encaminhando para o final, que pena, né? Porque aqui nós estamos numa conversa que tem muito pano para manga aqui, né, tia? Eu acredito que terão pelo menos mais um episódio. Então, meninas, se vocês têm alguma pergunta aí, vocês alinham, né? Eu tenho 3 para fazer para ele, que eu vou fazer agora, né? Uma, eu queria saber de onde que vem, ou qual que é a importância que tu dá para os amigos, a influência, o network e os negócios. E onde que tu consegue casar tudo isso? Amigos, influência. Network, os negócios ali, tal, e o negócio. Como que tu consegue casar tudo isso? É um desafio, né? Na verdade é um desafio. Os amigos, tu sabes que, Bagatini, quando a gente tem um propósito, a gente tem que deixar de lado algumas coisas, inclusive o prazer. Os amigos nos dão prazer, né? É bom essa roda aqui, ó.
um vinho, né? Degustar um bom vinho, tomar uma boa água. Também, Que é bom. vida, isso aqui é energia. E essa roda de papo nos dá prazer e faz a gente avançar. Então nós temos que ter o equilíbrio, tudo é equilíbrio. Mas quando tu tem deveres e responsabilidades, tu acaba deixando um pouquinho o prazer. Entende? Eu poderia estar do lado da minha esposa, da Simone, do lado dos meus filhos, no inverno, quando a gente tem reuniões nas entidades. Pô, não era melhor estar na frente de uma lareira, embaixo de um cobertor, tomando uma sopa em casa, mais tranquilo? Mas o dever chama. E por quê? Porque a gente quer uma sociedade melhor. Então, o elo é isso. E você falou em network, né? Isso. Como é que a gente cresce? Se não é com network. Aqui está o melhor ponto de uma faculdade, de uma universidade, de um curso. É um network. Eu aprendo muito mais com a tua experiência, César, do que às vezes com a teoria do professor. Aquilo que o professor comenta, que liga a teoria, mas com uma experiência de empresa, é aquele ponto que faz eu avançar. Network. Porque o conhecimento, ele existe para todos. Abra o livro, leiam, interpretam, tu obtém conhecimento. Mas a gente sabe que a teoria é diferente da prática. Então é ali que está o grande X da questão. Network, através das experiências. Eu posso meter o bedelho? Claro, deve. E pode até me puxar a orelha se eu falar bobagem, porque eu estou aqui aprendendo também. Não, é que eu acho que na verdade o conhecimento, a informação ela está acessível para todo mundo, mas quando a informação passa a ser um conhecimento é quando na verdade eu consigo aplicar, ter a aplicabilidade dele. Né? Quando eu consigo internalizar ele, ver ele acontecendo e usufruir dele. Aí ele é um valor agregado. Né? Mas eu quero me intrometer na tua pergunta para ele. Quando ele fala em amigos, influência, network, negócios, tudo tem a ver com o quê? Afetividade, comunicação, Pessoas. pessoas, opa. É olhar para o outro, pessoas. né? Eu acho que quando a gente olha para o outro, respeita o outro, né? Confia no outro, está para o outro. Sim. Isso, porque network é o quê? É a relação, é estabelecer as conexões, é poder crescer em conjunto, é poder o que é influenciar? Tu sabe uma coisa, Karina, que você me fez lembrar agora e que foi importante o meu ingresso nas entidades. Falo para mim, né? Porque o meu pai, ele me dizia, quando eu ingressei no Sindibento, que é o Sindicato das Transportadoras, eu não estou lembrando agora o ano, mas faz muito tempo, é coisa de 30 anos atrás, talvez mais. Ele me dizia, o que tu vai fazer lá no meio daqueles grandões? Porque a gente era pequenininho. Não que a gente é grande hoje, nada a ver, a gente é igual aos outros, não somos nada melhor que os outros. A gente pode ter um pouquinho mais de experiência, porque 60 anos, acredito eu que em Bento deve ter 2 ou 3 empresas no transporte que tem essa idade. Talvez, não tenha esse conhecimento. Mas aí ele me dizia isso aí. Tu não precisa ir lá no meio desses caras. Porque tu conhece pouco. Entendeu? Tu não vai... eu não entendi até hoje, sabe? Por que ele me dizia isso? Uma crença limitante. Bem dita a palavra mesmo. Só que querendo ou não, quando eu comecei a ir para as outras entidades, eu percebi que mesmo eu não tendo clientes em Bento, porque hoje eu até tenho a Tondo e M. Dias Branco, né, mas não são, em termos percentuais, é muito baixo, é abaixo de 1% do meu volume. Né? O que eu ganho mesmo é o network para o negócio. Porque em negócio mesmo, dizer, eu estou ganhando R$1, R$2 para estar lá junto com os outros empresários, a gente não ganha, porque a gente despende dinheiro, inclusive. Sim. Porque a gente tirou tempo, e inclusive combustível, a comida, o nosso enfim. próprio dinheiro para bancar algumas coisas. Exatamente. Então, qual é o grande fruto? É justamente o networking e o negócio de conhecimento. É isso. Não é venda. Então, nós temos que desconstruir isso. Claro que quem tem um negócio que, por exemplo, pode vender
Tipo, você tem a parte da clínica, Odontológica né? e estética. É óbvio que vai fazer relações e vai ter novos clientes dentro de um grupo da Abraçaí, dentro do grupo da SIC. Sim. É óbvio, mas aí eu acho que isso tem que ser feito mesmo, esses elos aí. Sim. Agora, se não tem, o grande conhecimento, o que tu ganha mesmo de fruto, é o network. Essas experiências. Essa pergunta aqui pode ser para ti, César, mas eu gostaria que a Karine complementasse. A Cleio deve saber disso também, eu acho. Um líder, quando ele ele toma a decisão de ser líder, ele geralmente é solitário? Excelente pergunta. É uma bela reflexão, né? Geralmente o líder, ele é solitário. Porque na hora que tu vai tomar vai dizer o teu sim, tu vai ter um parar nas pessoas que tu tem de base, família. Nem sempre a família compreende. Santo de casa não faz milagre. É um ditado, né? Só que se tu tá na condição de líder e tu quer o melhor para a sociedade, tu tem que encarar e aceitar. Com o tempo, os teus familiares vão compreender. E Não, é o caminho mais curto. eu preciso agora reconhecer. Eu fui convidado para ser diretor-geral, né, do Sindibento, da Expo Bento. E eu cheguei em casa e eu perguntei para Simone e para os meus filhos, para o Matheus e para a Clara. E eu confesso que eu me surpreendi. Porque quando eu questionei eles me disseram na hora sim. Me emociona porque eu sou emotivo, espiritual, enfim, né? Nenhum problema afetivo. Afetivo. Então, essa experiência de ser líder e conquistar o coração de um familiar não tem preço. Eu não vou eu- complementar. E eu me baseei para dizer sim lá para o SIC, Na opinião deles. pelo convite do nosso presidente, né, o Carlos Lázaro, e também o diretor-geral, o Thiago Casagrande, foi em cima da minha família. Porque todos os outros eu aceitei o sim, eu disse o sim, mas não tinham o mesmo... Eu não sentia, eu estava mais querendo ajudar a sociedade, ajudar essas entidades, e não estava me preocupando muito com a minha vida pessoal. Né? Então, já nesse aqui não, eu consegui alinhar o elo. Eu fiz o elo. E isso é importante na qualidade de um líder. Eu Tem não- que ter, desculpa, Não. Karina, tem que ter o apoio da família. Se tu tem o apoio da família, beleza, vai dar certo. Por isso eu não quero complementar, porque tá carregado de emoção isso. Né? Então, com certeza, em alguns momentos ele é solitário. A liderança é solitária. Mas ela não precisa ser solitária. Se eu conseguir, né, Sim. fazer esse movimento. Né? Mas isso requer o quê? Aprendizado, requer tempo, requer amadurecimento, maturidade. Né? Maturidade emocional, não só maturidade de experiência, né? E Até. também tem que se recolher, né? Claro, Porque a solidão é isso. É esse exercício de se recolher, né? a solitude. Ah, solitude. Porque a solidão é essa coisa do sozinho, do estar só. A solitude é a capacidade que eu tenho de estar só. E estar só comigo para fazer essa reflexão. Que isso faz a gente... Porque eu preciso me suportar em mim mesma. Para eu conseguir estar com os outros e me relacionar com os outros, primeiro eu tenho que aprender a me suportar. Preciso estar comigo. Sim. Muito bom. Então, no momento em Verdade. que tu consegue fazer isso, é essa maturidade emocional. Por isso que eu não tenho o que complementar. Sim. Porque essa é a percepção dele
dentro da trajetória dele e está carregado de emoção isso tudo, né? E faz todo sentido. Sim. Que legal. Mas eu complemento com a questão do que em muitos sims ou muitos nãos que a gente tem que dizer quando líder, às vezes as pessoas estão esperando que a atitude parta da gente. Sim. E isso, às vezes, se a gente não tem um conhecimento, um grau de maturidade e tal, isso nos abala e acaba desestruturando, às vezes, até nós mesmos. Então, por isso que é importante o que ele falou, o apoio da família. E é importante a gente se posicionar como líder, porque aí tu consegue fazer os movimentos. Aí é um papo com outro podcast, porque daí isso é uma questão de resiliência também. É resiliência. Aí nós vamos entrar no outro, aí não acaba nunca esse. Não acaba nunca esse negócio aqui, ó. Olha que tá rolando esse papo e tá muito gostoso, muito legal. E eu quero ressaltar aqui o que eles podem ser amigos, mas ninguém conversou o que vinha falar aqui e tal, e eu quero falar um negócio para vocês. Todos, ou a grande maioria, vão falar, 80%, falaram isso, ó. Deus, família, amor, acreditar, né? E perseverança. Entendeu? Porque se você tiver um sonho, você acreditar nesse seu sonho, você perseverar, entendeu? Pode dar certo, você pode colher grandes frutos no futuro. E a coisa que mais me chamou a atenção aqui no César foi isso aí, ó, que geralmente é aprender com o acerto dos outros. Cara, essa colocação aqui foi especial. E como comentado, né, é papo pra gente fazer, quem sabe, mais um outro podcast, né? Mas a gente vai dar um tempo, porque senão não dá, né? Eu queria fazer mais duas, que é rapidinho, assim, ó, bate e volta ali. E o Vini fica feliz quando a gente faz essa pergunta, né, Clay? César, qual que é o teu time do coração? Eu sou colorado. Eu posso não estar legal hoje. Mas ontem tu não tá muito legal, né? eu sou colorado de coração. Ontem me pareceu que vocês não ficaram muito legais, Aqui né? tem sangue vermelho. E eu acredito que nos gremistas também tem sangue vermelho. O sangue é vermelho, mas o time é Não se azul. esqueça. E o podcast Bodega de Negócio tem esse poder aqui. Primeiro a gente iniciou subindo as energias, né? Depois pegou um pouquinho no emotivo, baixou. Falando de futebol agora subiu um pouco. Mas é a frase que o Bodega de Negócio tem e é a frase e a pergunta, né? Mas eu acho mais interessante e a mais interessante. E é a seguinte, César, se você tivesse que falar alguma coisa para alguém que nunca falou, algo que te toca no coração para falar para alguém, ou algo que tu queira falar aqui que tu nunca falou para ninguém, conta para nós aí qual seria esse sentimento, essa pergunta, essa frase. Bem, nunca deixe de acreditar em você, né? Percalços sempre vai ter. Mas se você acredita em ti, se tu sabe e tem a convicção que tem um Deus que vai te iluminar, esses percalços, eles vão ser apenas obstáculos. Esses obstáculos, eles vão ser superados a cada momento, entendeu? A cada degrau, a cada passo. Então, nunca desista. Você tem que sempre pensar que lá na frente o teu objetivo está traçado. Já está traçado. Tu não precisa te preocupar com muitas coisas. Faça o que dá para fazer hoje. Somente hoje. Deixa para amanhã o que vai ser feito amanhã. Não te preocupa muito com o passado. Porque o grande problema do ser humano é que a gente se preocupa muito com o que já passou. E eu não sou diferente. Eu também tenho esses meus percalços. Mas eu tento me corrigir.
Eu tenho que me cobrar. Você tem que se cobrar. Se você já cometeu alguns erros, paciência. Hoje nós temos o tempo todo para corrigir. Por isso que eu falo muito que quando a gente perdoa, a gente não está perdoando somente o outro, a gente está perdoando a nós mesmos. Essa, para mim, é o que mais tem de sublime, saber perdoar. Porque se eu estou perdoando a outra pessoa, eu estou reconhecendo que eu também falho. É difícil tu errar tantas vezes. Se tu conseguir te perdoar 490 vezes, está sublime. Entendeu? Vai chegar ao teu êxtase. Então é isso. Saber entender a si mesmo, sabendo que a gente precisa ser disciplinado, nós não podemos esmorecer, porque não vai ser por algum momento ruim que tu vai desistir, mas se tu te reconhece, é óbvio que tu vai conseguir chegar no teu objetivo. Então, tenha essa fé. Muito bom. E aqui então nós encerramos o nosso podcast Bodega de Negócio com César Anderle e mais aqui 61 anos de experiência, 61 anos de histórias que a gente passa para você, nosso seguidor. Então, dá essa moral para nós, inscreva-se no canal e compartilhe esse nosso conteúdo aí com os amigos, que é muito interessante esse papo. Brinde. Salute! Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.